Pronto. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao que é ética. Semana passada nós falamos, né, tentamos passar para vocês o que seria ética, que é o nosso consciente, né, são as nossas ações, é o que a gente tem como reação a uma situação, tá? Onde a gente faz no intuito, né, pensando que estamos fazendo de forma correta. Aí, muitas vezes, ou algumas vezes, o nosso colega que está próximo a nós, que presencia essa nossa ação, ele pode achar que essa ação ela foi antiética, tá? Eu não me posicionei de uma maneira correta, ok? Eu poderia ter tomado determinada postura diante da situação, ok? Mas para mim, que fiz a ação, que realizei no meu pensamento, eu fiz da melhor maneira possível. Por isso, para mim, eu fui ética. Para mim, eu posso ter sido antiética, ok? Por isso que ética é a consciência, tá? Falamos também sobre moral, que moral é o coletivo, certo? São as regras de uma sociedade que devem ser seguidas e que muitas vezes nós seguimos essas regras porque elas já são ditas para nós e nós já nos adaptamos às mesmas, né? Nós somos seres adaptáveis e a gente vai se adaptando com o que é regra, com o que a gente acha que é normal, tá? Então, a pessoa, quando ela vai contra as regras da sociedade, ela é considerada uma pessoa amoral, sem moral, ok? Isso quando a pessoa comete coisas graves, né? Como, por exemplo, roubar, matar, tá? Nossa sociedade é contra isso, então, nós somos contra isso, né? As pessoas que cometem esses delitos são consideradas pessoas amorais, sem morais, porque vão contra as regras de uma sociedade, ok? Então, ética é a nossa consciência, é a maneira que a gente pensa, é o nosso eu. Moral são as regras de uma sociedade. Apesar de nós estarmos estudando elas separadamente, mas elas andam juntas. A ética anda junto com a moral anda junto com a ética, tá? Pessoa que é ética, ela é uma pessoa com moral, tá? A pessoa que é antiética, ela vai ser uma pessoa amoral, sem moral. Tranquilo até aí? E daí nós vamos fazer, eu trouxe aqui um quadro, tá? De diferenças para vocês, as diferenças fundamentais entre ética e moral. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Ética é uma disciplina filosófica, é um pensamento crítico, tá? Nós somos seres críticos, reflexivos. Nós pensamos diante das ações. A gente não faz uma coisa sem pensar, tá? A gente imagina como fazer, planeja como fazer, isso está na nossa mente, tá? Nós refletimos diante das nossas ações, no sentido de, eu fiz isso, tá? Eu fiz certo. Eu fiz isso, eu fiz errado. Então, nós somos críticos conosco mesmo, certo? Então, é uma filosofia, é um pensamento. Nós precisamos pensar para fazer, para executar a ação, ok? A ética é uma revelação de valores que norteiam o dever ser dos humanos. Nós
tá? Somos seres que vivemos em cima dos nossos valores. Que valores são esses? Tudo aquilo que a gente carrega como o que é certo, como o que deve ser, né? Quando, né, a gente vai crescendo, nossos pais vai colocando em nós os valores que eles acham corretos, tá? E nós crescemos em cima desses valores, algum valor ou outro a gente vai moldando em cima das nossas vivências, em cima das nossas experiências, ok? Mas nós trazemos valores que são que são da nossa família, que são dos nossos pais, tranquilo? É um conjunto de juízos valorativos, né, que é o que a gente acredita que é certo, manifestados livremente na ação individual de cada um, por isso que é a consciência de cada um, é o eu, é a forma como eu acho que eu me posicionei corretamente, é a forma que, né, no meu pensamento crítico, eu podia ter feito de outra maneira, tá? Então, é a minha individualidade, é a minha consciência. Reflexão construída e reconstruída incessantemente, tá? No sentido de que a gente tem um valor, né? Aquilo que eu falei para vocês, dos valores, né? Nós temos um valor, né? Um pensamento sobre uma determinada coisa que nos foi ensinado pelos nossos pais, tá? Hoje, né, através da minha vivência, com tudo que eu já vivi, a minha idade, a minha experiência, eu já tenho uma outra postura, um outro pensamento com relação a isso, tá? Então, isso, né, vai sendo construído. Hoje eu posso ter uma opinião sobre determinada coisa, tá? Amanhã ou depois, ou daqui a alguns anos, eu posso ter outra opinião sobre esta mesma coisa. Eu mudei porque eu vi que isso pode ser feito dessa maneira, certo? Então, não é aquilo fechado, tá? Porque a nossa consciência, ela vai evoluindo, os nossos pensamentos, eles vão evoluindo a partir do momento que nós temos outro conhecimento, ok? Expressão de ser humano como exigência radical, né? Eu defendo o que eu acredito, ok? Por isso que os nossos valores, eles são construídos e reconstruídos, porque hoje eu tenho o valor X, eu defendo o valor X, essa é a minha opinião, tá? Daqui a 10, né, 5, 10 anos, eu mudei esse meu pensamento, então eu já vou defender o meu pensamento atual, ok? Disposição permanente para agir de acordo com as próprias exigências, tá? Então, é a forma como eu ajo, ok? E isso tudo é ética, pessoal. Isso tudo é a nossa consciência, é o nosso eu, ok? Moral. Moral limita-se ao cumprimento limita-se ao estudo dos costumes e da variante das relações, tá? Nós somos seres relacionáveis. Nós vivemos de relações amorosas, relações familiares, relações sociais, tá? Vivemos com novas relações e antigas relações. Então, nós buscamos, tá? Essas relações e vivemos em regras diante das nossas relações, né? É aquilo. O nosso limite, né, acaba quando começa o do outro. O nosso respeito acaba quando começa. Exatamente, limites, tá? Então, nós temos que respeitar os limites, saber até onde a gente pode adentrar dentro das nossas relações. Isso é viver em sociedade, ok? Eu não posso chegar na casa do meu vizinho, né, e dizer que eles têm que viver desta maneira.
ok? Não posso, porque lá são as regras deles, tá? Então, meu limite vai até onde esta pessoa me dá a entrada, ok? Mesmo que muitas vezes a gente, né, diga, eu não vivo para a sociedade, eu não estou nem aí para a sociedade, tá? Mas mesmo a gente não ligando, mesmo a gente não querendo que a sociedade nos imponha regras, nós temos que viver com elas, porque são valores que nós já temos, tá? Que quando criança, os nossos pais nos ensinaram que determinados valores têm que ser seguidos. A gente entra na escola e a escola nos ensina que certos valores têm que ser seguidos, tá? A gente entra nas relações e certos valores têm que ser seguidos, como os limites que Dalila falou aí. E daí nós vamos sendo pessoas relacionáveis, obedecendo às regras. Então, é o conjunto de regras que se impõem às pessoas, né? Essas regras, elas vão se impondo em nós de acordo com o que a gente vai vivendo, tá? Hoje a gente não vive mais as regras da escola em que a gente estudou. Hoje a gente já vive as regras de uma sociedade, né? Atualmente, nos foi imposto umas regras que a gente não vivia antes, né? Que é a questão de usar máscaras, tá? É a questão da lavagem das mãos, do álcool gel, certo? Isso são regras que a gente não vivia, não vivenciava, mas hoje, devido ao momento que nós estamos, nós temos essas regras, nós somos orientados a essas regras, tá? E devemos, né, nos adequar às mesmas, né? Quantas e quantas pessoas, né, a gente já viu aí nos telejornais, né, autoridades aí que foram presas porque não quiseram, né, criaram confusão aí, porque não quiseram usar máscara, tá? É aquela questão do respeito a mim e do respeito para com o outro, tá? Eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar no outro, tá? E daí eu uso máscaras, ok? Então, isso é uma nova regra da nossa sociedade, ok? Então, é um impulso que move o grupo, realmente movimenta, né? Todo mundo faz essas regras, tá? Todo coletivo faz essas regras, vive em cima dessas regras, tá? Aí, quando eu falo em sociedade, e eu puxo aí o coletivo, são as regras de um grupinho mesmo, de um grupo pequeno, tá? Então, as regras do terceiro ano da noite. Muitas vezes vocês não criaram essas regras, mas a própria convivência de vocês criaram algumas regras, algumas maneiras de bom conviver, de bom convívio, tá? Então, é isso, é o grupo de vocês, é o coletivo do terceiro da noite, tá? Então, a ação coletiva que tende a agir de determinada maneira, né? Vocês seguem essas regras, vocês são parecidos, né? Então, de repente, se alguém chega e tenta burlar essas regras de vocês, ela vai ser mal vista, certo? Vocês vão escantear essa pessoa, né? Vão deixar ela no recanto, né? Deixar ela para lá, ok? Então, se eu chego, né, e o meu celular está sempre alto, o meu celular está sempre tocando, atrapalhando a aula de vocês, né, e vocês já têm as regras entre si de celular no silencioso, não atrapalhar a aula, tá? Então, vocês já vão me ver de outra maneira, ok? Os comportamentos, eles são automatizados, muitas vezes pelo receio de reprovação social. Nós seguimos essas regras automaticamente, tá? Porque a gente já sabe que é o correto, certo? Então, por muitas vezes eu vou chegar lá no terceiro da noite, vou colocar meu celular no silencioso, apesar de eu não gostar, de eu não querer, porque eu tenho que ser aceito, eu tenho que viver com vocês, eu tenho que me relacionar com vocês, tá? Cumprimento sem questionamento e consolidação de práticas e costumes, ok? Então, os hábitos, tá? O hábito em obedecer a regra, em viver desta maneira, nos faz viver com moral. Então, veja que moral são os relacionamentos, né?
o relacionamento com a sociedade, o relacionamento com um grupo, com um coletivo, ok? E nós temos que respeitar os limites, nós temos que respeitar as regras para vivermos bem, para sermos aceitos na sociedade, para sermos consideradas pessoas de bem. Tranquilo com relação a essa diferenciação? Lembrando que elas, a ética e a moral, elas não são opostos, elas são junções, tá? Quem tem ética tem moral, quem não tem nenhuma, ok? E daí, pessoal, nós vamos falar sobre dois filósofos que eles trabalharam, né, e nos mostraram essa questão da ética e da moral, tá? O primeiro deles, nós temos aí Aristóteles. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês. Pronto, Aristóteles, tá? Aristóteles, pessoal, ele né, trabalha a ética antiga e afirma 3 grandes princípios que são da vida moral, tá? Apesar de ele ser considerado dentro da ética um filósofo antigo, ok? Mas o que ele traz para nós como moral, como relacionamentos, nós vivenciamos até hoje, ok? Aristóteles diz que, por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa. Tá? O que seria isso, essa conduta virtuosa? É vivermos em sociedade, é vivermos dentro das regras da sociedade, tá? Condutas virtuosas é seguirmos as regras. Então, para sermos aceitos, para sermos felizes, para sermos bem, vivermos bem, nós precisamos ter uma conduta virtuosa, seguir as regras da sociedade, tá? Quando ele diz por natureza, e nós vimos que a moral nos vem para nós sem questionamento, tá? Então, são valores que a gente aprende aí com os nossos pais, na escola, nas nossas regras, nos nossos grupos de convivência, tá? Aristóteles, ele também fala das virtudes, tá? Ele diz que virtude é uma força interior do caráter que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela vontade, guiada pela razão. Pois cabe a esta última, que é a razão, o controle sobre os instintos e impulsos irracionais, descontrolados, que existem na natureza de todo ser humano. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? O que é que Aristóteles quer dizer com isso? Que nós temos virtudes, né, dentro de nós, mas na frente algumas virtudes, tá? Essas virtudes, elas já estão em nós, como, por exemplo, ser humilde, ser honesto, são virtudes. Isso faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade. Algumas virtudes nós vamos adquirindo com o passar dos anos, dentro da nossa experiência profissional. Muitas vezes a nossa profissão nos faz termos algumas virtudes, tá? Como a questão da imparcialidade, como a questão da perseverança, ok? E Aristóteles, ele também nos fala com relação à conduta ética, que ele diz que conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não está em seu poder realizar, referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável para um ser humano, tá? Então, a conduta ética é aquilo que a gente fez corretamente e sabe que está correto, tá? Ou é aquilo que a gente fez errado, sabe que estava errado, tá? E sabe que foi antiética, ok? Então, a gente, como a ética, ela vive ligada à moral, tá?
A gente sabe que foi antiética e, diante de determinada situação, foi amoral, tá? Foi contra as regras de uma sociedade, foi contra as regras do meu coletivo, tá? Foi contra as regras da minha relação. Exemplo, eu estou numa discussão, né, com uma amiga, e daí eu falo algo, um segredo, tá? Sem querer. E daí, quando eu falei, né, no momento lá da discussão, né, às vezes a gente fala, tem aquela história, a gente fala o que não queria falar, né? Isso aí, quando vocês forem aprender saúde mental, vocês vão ver que é o nosso id, que é o nosso inconsciente. A gente falou sem querer, sem pensar. E daí, quando eu falei, eu parei. Por quê? Porque a minha consciência, o meu eu, viu que eu fui antiética, tá? E se eu fui antiética diante da relação, tá? Eu também fui amoral, porque eu quebrei, eu ultrapassei, como a Dalila falou aí, o meu limite, né? O limite da relação minha para com o outro. Ok? Então, Aristóteles, ele fala, né, em suma, em resumo, ele fala que nós devemos respeitar as regras, né, devemos ter uma conduta virtuosa, devemos ter virtudes, que são a formação do nosso caráter, dos nossos valores, tá? E vivermos de forma ética, tá? A ética segue a moral segue a ética. Tranquilo com relação a Aristóteles? Daí, pessoal, Aristóteles, ele fala também de 2 tipos de saberes, tá? Que é o saber teórico e o saber prático, tá? O saber teórico é o conhecimento que nós já temos, certo? É a teoria, o saber teórico é o conhecimento de seres e fatos que existem e agem independente de nós e sem nossa intervenção ou interferência, tá? Então, esse saber teórico são conceitos, tá? Que a gente vai aprendendo e criando os nossos valores. São regras que a gente vai adquirindo, tá? Um exemplo de saber teórico, né? O conceito de o que é ética, o conceito do que é epidemiologia, tá? O conceito do que é matemática, tá? O conceito de português, o conceito de regra de 3, tá certo? Tudo isso já nos é repassado, tá? E a gente só vai acumulando conhecimento, só vai acumulando saberes. Então, o saber teórico é aquilo que a gente já aprende que já existe, tá? A gente não precisou mudar, não precisou fazer para aprender, certo? Já o saber prático é o conhecimento que nós temos quando a gente faz algo, quando a gente pratica, tá? Então, saber prático é o conhecimento daquilo que só existe como consequência da nossa ação e, portanto, depende de nós. A ética é um saber prático, ok? Então, por mais que a gente saiba como a gente deve se comportar, tá? A gente só vai saber se foi ético depois que a gente fizer, tá? Vamos juntar esses 2 saberes aí num exemplo só. Vocês já pagaram a disciplina de primeiros socorros, tá? Então, vocês já sabem, teoricamente, já tem o conhecimento teórico, já tem o saber teórico do que vocês vão fazer diante de um acidente automobilístico, tá? Vocês já sabem toda a teoria, vocês já têm todo o conhecimento, e porque vocês aprenderam na disciplina. Daí vocês estão diante do acidente.
e vocês vão fazer, vocês vão, né, realizar as atividades, realizar o conhecimento que vocês já aprenderam. Vocês só vão saber se deu certo, né, se conseguiram, depois que vocês fizerem, depois que vocês praticarem, tá? Então, o saber o saber prático é a sua experiência de um saber teórico que você já tinha, tá? Então, por exemplo, eu, semana passada, né, nossa aula de ética, né, eu planejei toda a aula para vocês, né, o que é que eu ia falar, até onde nós íamos e tudo mais, então eu tinha todo o saber teórico, tá? De repente, o que foi que aconteceu? A minha internet caiu, né? E daí, eu correndo aqui de um lado para o outro, né? Depois chamei vocês, e vocês voltaram. Então, eu só soube, né, o que aconteceu na prática quando eu pratiquei, tá? Então, para mim, a aula não foi muito boa, porque eu tive essa queda da internet. Ok? Então, o saber prático é aquilo que a gente faz, são as nossas experiências. Tranquilo? Isso quem nos trouxe, esse saber teórico e esse saber prático foi Aristóteles, tá? E daí, pessoal, nós temos outro filósofo, tá? Que é Kant, tá? Que Kant, ele fala também da questão moral, certo? E ele diz que não existe uma bondade natural, que por natureza somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres que nunca nos saciam e pelos quais matamos, mentimos e roubamos. É justamente por isso que precisamos do dever para nos tornarmos seres morais. Tá? Então, o que é que Kant quis dizer com isso? Que nós temos sentimentos bons dentro de nós e temos sentimentos ruins, tá? Só que para sermos pessoas consideradas morais, nós precisamos viver em equilíbrio com esses nossos sentimentos. Tá? No momento de uma raiva, né, que muitas vezes a gente tem até, né, como eu queria matar, tá? Muitas vezes, logicamente que nossa vontade não é de matar, mas é de, né, arrochar, de maltratar. Muitas vezes nós não fazemos, por quê? Porque nós temos as regras de uma sociedade. Ótimo, Dalila está demais. A ira, né? Em saúde mental, nós vamos entender que isso é o nosso ego, tá? O nosso ego nos faz, muitas vezes, né, frear aquilo que a ira nos traz, ok? Então, nós somos seres pensantes, somos seres críticos, reflexivos, somos ética, tá? Somos seres éticos, e vivemos numa sociedade e temos que equilibrar esse nosso emocional, tá? As nossas boas emoções e as nossas emoções más, tá? Um exemplo aí, nós temos pessoas, né? A gente escuta muito falar, fulana passou a perna em Cicrana, né? Maria passou a perna em João. Okay? Então, Maria estava no cargo de chefe, né? João chegou de mansinho e foi falando, né, denegrindo a imagem de Maria, e hoje ele está no lugar de Maria, né? Ele virou chefe, tá? Isso aí são os pensamentos, o mal, a má índole, né? O emocional maldoso, né? Que faz com que muitas vezes a gente acabe denegrindo a imagem de uma pessoa porque a gente quer, né, o lugar dela, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa considerada amoral, consequentemente sem ética, porque ela não soube equilibrar os seus pensamentos, né, o seu emocional ruim do bom emocional.
Tranquilo com relação a Kant? E daí, pessoal, eu trago uma palavrinha para vocês, que é antes de nós entrarmos em ética profissional, tá? Que é uma palavrinha que foi muito usada dentro do nosso código de ética. Antes, o nosso código de ética, ele era chamado Código de Deontologia dos Profissionais de Enfermagem, tá? Antes, vou até escrever aqui, ele era chamado Código de Deontologia dos Profissionais de Enfermagem, tá? Onde, pessoal, deontologia, ele quer dizer regras, tá? Nós não podemos só seguir as regras da nossa profissão. Nós temos que pensar nessas regras, ok? Nós temos que pensar nessas regras porque nós somos seres que cuidamos de outros seres. Nós somos pessoas que cuidamos de outras pessoas. Então, foi o que aconteceu. O nosso conselho, ele retirou a palavra deontologia e colocou a palavra ética, tá? Por quê? Porque mesmo, hoje ela é assim, tá? Mesmo tendo que seguir as regras do nosso código de ética, mas nós temos que pensar diante dessas regras, ok? Nós não podemos só segui-las sem pensar, sem refletir diante da situação, tá? Então, voltando ao exemplo aí do acidente, né, automobilístico, tá? Vocês sabiam as regras, vocês sabiam o que fazer, porque vocês já tinham conhecimento teórico, tá? Mas vocês tiveram que refletir em cima da ação, tá? Meu código me diz isso, me orienta isso, mas eu posso fazer dessa maneira, tá? Dessa outra maneira não seria melhor, tá? Eu vou contra ou não o meu código de ética, ok? Então, deontologia é o dever absoluto e universal, certo? Então, hoje, né, nós trabalhamos com a ética porque nós precisamos refletir diante das situações em que nós somos expostos na nossa profissão. Tranquilo? E daí nós adentramos na ética profissional, tá? Ética profissional é o conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. A ética profissional estuda o relacionamento do profissional com sua clientela, visando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural onde exerce sua profissão. Tá? Toda profissão, pessoal, ela tem um conselho, certo? Dentro desse conselho são criadas regras, tá? Essas regras, elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser seguidas, ok? Daí, algumas profissões, essas regras, elas são mais, como é que eu posso falar? Mais exigidas do que outras, tá certo? Infelizmente, tem profissionais, né, que não sabem nem que existe um conselho, né, que isso não acontece no nosso, né, mas outros profissionais aí que não sabem as regras, né, do seu código de ética, ok? Nós sabemos, porque nós aprendemos isso na academia, ok? E nós trabalhamos isso dentro da nossa prática profissional, tá? Mesmo, pessoal, a gente, né, não sei se vocês
trabalho na área, eu até perguntei, né, mas não decorei, né, mas assim, nós somos, mesmo alguém assim, falando o nosso conselho, né, nós mesmos falando, né, mas muitas vezes nós não ajudamos o nosso conselho a fiscalizar, certo? Isso aí é uma coisa que nós vamos ver quando a gente entrar na parte de legislação, ok? Mas quero que vocês saibam que nós temos um código de ética, que é o CEP, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, como eu falei aí para vocês, né, o CEP, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ok? E daí nós temos que refletir e saber o que o nosso código fala, certo? E daí, pessoal, para desenvolver nossa profissão, nós temos que apresentar, que desenvolver algumas virtudes, tá? Algumas virtudes nós já temos, outras nós vamos adquirindo diante da nossa profissão, tá? Por exemplo, a honestidade, tá? Ele fala aqui que a honestidade é a primeira virtude no campo profissional. É um princípio que não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais, tá? Ou a pessoa é honesta, ou ela não é honesta. Tá? Ou ela é ou não é. Não existe aquela pessoa mais ou menos honesta. Não existe aquela pessoa mais ou menos honesta. Ou ela é honesta ou ela não é. Isso é um princípio da nossa, uma virtude da nossa formação, uma virtude do nosso caráter, tá? Que, consequentemente, a gente leva para a nossa vida profissional, ok? Outra virtude aí, pessoal, que nós temos é o sigilo. O sigilo, né, é uma virtude que deve estar dentro da nossa profissão. Inclusive, dentro do nosso Código de Ética, nós temos alguns artigos que eles se direcionam para o sigilo profissional, tá? Esse sigilo profissional, pessoal, ele nunca pode ser quebrado, certo? Então, é o respeito aos segredos das pessoas, devem ser desenvolvidos na formação de futuros profissionais, pois trata-se de algo muito importante. Uma informação sigilosa é algo que nos é confidenciado e cuja preservação de silêncio é obrigatória, tá? É uma obrigação nossa manter o sigilo profissional, tá? Todo atendimento que nós fazemos, ele tem que ser sigiloso. Tudo que acontece dentro do ambiente em que nós trabalhamos, ele é sigiloso, tá? Então, o paciente, ele veio a óbito, tá? Toda a cidade sabe a causa da morte desse paciente, tá? Mas nós não podemos revelar o diagnóstico do paciente, a causa-morte do paciente. Nós temos que nos mantermos em sigilo profissional, tá? Essa quebra desse sigilo, muitas vezes faz com que os profissionais, eles fiquem desacreditados pela comunidade, tá? E isso, né, faz com que esses profissionais fiquem mal vistos. Então, o sigilo, ele permanece mesmo após a morte do paciente, tá? Porque nós temos a família para continuar cuidando e a gente não pode quebrar o sigilo profissional nunca, ok? Outra virtude aí que nós temos é a competência, tá? Nós temos que ser competentes. O conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas profissionais é pré-requisito para a prestação de serviços de boa qualidade, tá? Então, pessoal, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar capacitações
para que a gente seja competente, para que a gente assista o nosso paciente da melhor forma, para que a gente demonstre as nossas qualidades, tá? Dentro do nosso serviço. Então, a competência, ela faz parte do profissional qualificado. E essa competência, ela nos traz outras grandes coisas, tá? Como a proatividade, tá? Ser um profissional proativo, criativo, dinâmico, faz parte do serviço, tá? E a gente acaba ganhando conhecimento, ganhando respaldo em cima dessas competências. Outra virtude que nós temos é o da prudência, tá? Temos que ser prudentes, pessoal. Todo trabalho para ser executado exige muita segurança. Isso contribui para maior segurança, principalmente das decisões a serem tomadas. É indispensável nos casos de decisões sérias e graves, pois evita os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis, tá? Deu pano na internet? Ótimo, Dalila, ainda bem que você voltou, tá? Então, pessoal, nós temos que ter prudência. A gente só faz uma coisa quando nós temos segurança daquilo que nós temos que fazer, tá? Por isso que muitas vezes, né, nós como recém-formados, nós nos sentimos inseguros diante do que temos que fazer, tá certo? A partir do momento que a gente começa a fazer, a gente começa a ter segurança, tá? Então, a segurança, ela faz parte do nosso serviço, tá? Mesmo que eu tenha o conhecimento, mas se eu não tenho a segurança nisso, eu opto por outra pessoa me ajudar a fazer, né? É por isso que às vezes até a gente escuta, o paciente tal, vai já, Dalila, o paciente tal, né, foi furado 20 vezes porque o profissional não conseguiu acesso, tá? Pessoal, muitas vezes é a segurança no que a gente está fazendo, muitas vezes é a experiência no que a gente está fazendo. E a gente precisa, né, ter isso para que a gente não frustre o nosso paciente. Pode falar, Dalila. Às vezes também dá mais insegurança porque as pessoas não confiam. Quando a gente está estagiando no hospital e tudo, não, eu não quero um estagiário fazendo nada em mim, não, né? Um procedimento, não. Esse tipo de preconceito, né? Quando a pessoa é estagiária. Isso, Dalila, exatamente. Muitas vezes, né, o paciente, né, ele não permite, né? Infelizmente existe esse preconceito, a questão também, né, da gente estar adentrando um serviço pela primeira vez, né? Muitas vezes quando o nosso paciente sabe, né, que nós somos recém-formados, existe também esse preconceito. Mas isso deve ser conversado, logicamente, que o paciente, ele vai poder, né, permitir ou não. Isso é uma escolha dele. Aí, Mas a gente deve conversar, mostrar a segurança, tá? Que aí o nosso paciente, ele vai, né, caindo na real que a gente tem esse conhecimento, que a gente é competente, né? Mas, infelizmente, nos estágios, a gente, e quando recém-formado, a gente acaba passando por isso aí, tá? Outra virtude que nós temos... Oi, Dalila. Sobre isso aí que a senhora falou agora, eu fui vacinar minha menina há pouco tempo agora, né? Aí foi a estagiária que foi vacinar ela. Aí eu deixei, né? Até porque um dia vai ser eu, né? Só que ela tava Isso. tremendo tanto, tremendo. Aí foi pegar na perna da menina e a vacina dando pelo buraco. Foi um desmantelo assim que a perna da menina ficou vários inchado. Ai, sim. Aí isso aí já é um medo, né? Na próxima vez que eu for, já vou ficar meio assim, né? E talvez nem permita, né? Mas é justamente, Dalila, nós temos, né, que mostrar essa segurança, mesmo que por muitas vezes, né, a gente esteja, né, suando, tremendo por dentro, né, depois, né, que passar, a gente sente
respire fundo, mas nós temos que mostrar essa segurança para o nosso paciente, né? O seu próprio exemplo, né? O quanto, né, você viu sua filha sofrer, o quanto no momento até você teve raiva, o quanto você se arrependeu de ter permitido, né? E isso... por quê? Porque a estagiária, né, ou a profissional, né, se fosse profissional, não demonstrou a segurança, tá? Então, essa questão, pessoal, de nós mostrarmos segurança naquilo, né, que a gente faz, tá? É virtuoso. E muitas vezes essa segurança, ela vem quando a gente tem um conhecimento fiel, né? Um bom conhecimento disso, tá? Por quê? Porque por muitas vezes a gente vai explicar, a gente vai dialogar, né? A gente vai mostrar para o nosso paciente que é assim, que dessa forma é melhor, e a gente acaba conquistando o nosso paciente, né? Ou talvez Dalila deixou, né? Porque ela se viu que daqui uns dias ela está. Se ela tivesse feito correto, né? Tivesse mostrado segurança, Dalila nem ia pensar em não deixar da próxima vez, né? Então, nós temos pessoal que mesmo inexperientes mostrar segurança, e o conhecimento, eles nos traz essa segurança, tá? A questão da coragem, certo? Que ele casa muito com a perseverança, que é a nossa próxima virtude. Ele nos ajuda a reagir às críticas quando injustas e a nos defender dignamente quando estamos cônscios, que é consciente, de nosso dever. Nos ajuda a não ter medo de defender a verdade e a justiça, principalmente quando estas forem de real interesse para outrem ou para o bem comum. Tá? Então, pessoal, nós temos que ter coragem, tá? Vou mostrar o próximo para a gente falar nos dois juntos, que é perseverança. Qualidade difícil de ser encontrada, mas necessária, pois todo trabalho está sujeito a incompreensões, insucessos e fracassos, que precisam ser superados, prosseguindo o profissional em seu trabalho, sem entregar-se a decepções ou mágoas. Então, pessoal, a coragem, ela está junto da perseverança, porque nós temos que ter, né? Nós sabemos que, por muitas vezes, né, a maioria de nós possa entrar aí no serviço público. Nós sabemos as deficiências de todo o serviço público, que muitas vezes no particular também temos, mas vamos falar, né, da nossa realidade pública. Tá? Então, por muitas vezes, nós estamos tentando, né, inovar dentro do nosso serviço e, por muitas vezes, a gente não recebe uma ajuda de conhecimento, uma ajuda de incentivo, tá? Dos nossos colaboradores, né, dos nossos colegas, dos nossos pacientes, e muitas vezes a gente não consegue desenvolver determinado trabalho. E daí nós temos que ter coragem e perseverança de começar novamente. Um exemplo bem prático às vezes nós chegamos numa estratégia, né? E lá nessa estratégia tentamos montar grupos, né, para facilitar o nosso trabalho. Grupos de idosos, grupos de gestantes, grupos de hipertensos, de diabéticos, e daí a gente marca, né, dentro das nossas gestantes, a gente combina segunda-feira à tarde para que essas gestantes vão para a gente montar esse grupo, né, para a gente conversar mais abertamente, conversar em grupo, ver as experiências de cada uma, tá? E daí, né, a gente planejou, né, estava ansiosa por esse momento, de repente foi uma gestante, tá? Aí a gente pensa, poxa, não vou conseguir montar esse grupo, tá? Vou desistir, tá? Na verdade, nós não podemos fazer isso. Se a gente vê que isso faz parte do nosso serviço e nós iremos melhorar esse serviço, a gente tem que ter coragem de tentar outras estratégias, perseverança, porque nós vamos conseguir, certo? E daí, pessoal, nossa outra atividade, outra virtude, tá? É a compreensão. Nós temos que compreender o nosso paciente, nós temos que compreender o nosso colega de trabalho,
tá? A qualidade que ajuda muito um profissional, porque é bem aceito pelos que dele dependem, em termos de trabalho, facilitando a aproximação e o diálogo, tão importante no relacionamento profissional, tá? Então, nós temos que compreender quando, muitas vezes, o nosso colega, ele precisou se ausentar por determinada situação, né? Logicamente que o nosso colega, ele não pode abusar da nossa compreensão, tá? Aí a gente tem que se impor, ok? Mas volta e meia a gente pode compreender o nosso colega numa determinada situação. Volta e meia, né, nós temos que entender o nosso paciente em determinada situação, ok? Então, essa virtude da compreensão, ela faz parte da nossa profissão. Tá? Muitas vezes, né, a gente orienta um paciente que é hipertenso, tá? E que ele não consegue sair, né, do pico hipertensivo, tá? E daí, com muita conversa, né, a agente de saúde vai na casa e daí a gente descobre que esse paciente, né, sofre por problemas, né, um filho que é usuário de droga. Tá? Então, nós vamos compreender a situação do paciente, né? Nós vamos tentar intervir de outras maneiras, ok? E daí nós temos a humildade, tá? A humildade, pessoal, é uma virtude que já faz parte do nosso caráter, tá? A gente não adquire ela só dentro da profissão, ela já nos faz parte dos nossos valores, tá? O profissional precisa admitir que não é o dono da verdade e que o bom senso e a inteligência são propriedades de um grande número de pessoas, tá? Então, nós temos que ser humildes para querer aprender mais, tá? Nós precisamos, muitas vezes, voltar atrás e recomeçar, ok? Isso faz parte da humildade. Então, se eu sou uma recém-formada, então, se eu chego lá, né, como eu já falei para você, aliás, como vocês já escutaram falar, né, eu acho que na disciplina de História da Enfermagem, nós somos supervisores da equipe de enfermagem. Então, dentro da minha equipe, eu tenho uma técnica de enfermagem que é super experiente, que há anos, né, está na profissão. Então, não me diminui em nada eu chamá-la para aprender determinada técnica com ela. Eu tenho conhecimento da técnica, mas a experiência eu não tenho. Então, eu tenho que ter a humildade para aprender junto com ela, tá? Logicamente que eu vou fazer, mas ela vai me ensinar, ok? Então, a humildade faz parte do nosso serviço, ok? E nós temos aí a imparcialidade, tá, pessoal? Ser imparcial é a gente não tomar uma posição diante de uma determinada situação sem escutar as partes, tá? Exatamente, Dalila, exatamente, né? E esse maltrato, tá? Muitas vezes, né, é cometido e o próprio profissional não se dá conta de que cometeu esse maltrato, que é, por exemplo, a violência psicológica, tá? Quando muitas vezes o nosso paciente, ele fica lá esperando que a gente vá vê-lo, porque o acesso está acabando. E daí o acompanhante já veio várias vezes até nós dizer que o acesso estava acabando. E esse paciente vai perder o acesso. E de repente, quando a gente chegou lá, o paciente perdeu o acesso, né? E a gente vai ter que furar novamente o paciente. E isso é uma violência psicológica, tá? E muitas vezes a gente não se dá conta de que está fazendo isso com o paciente. Certo? Então, nós temos que realmente ver, né, até onde a gente está fazendo bem para o nosso paciente, que é uma coisa que a gente vai ver aí dentro da bioética, tá? Fazer o bem e fazer o mal, ok? A imparcialidade, né? Ser imparcial, né, quando a gente escuta as duas partes diante de uma situação, tá? Então, por exemplo, eu sou muito amiga de Dalila,
somos amigas, né, de infância, tá? E hoje Dalila trabalha comigo, eu sou supervisora da equipe que Dalila está, ok? Mas, né, digamos que de repente, Dalila teve uma confusão com outra enfermeira, certo? Aí daí eu tenho que ser imparcial. Eu não posso defender Dalila só porque nós somos amigas, tá? E recriminar a outra colega, tá? Tenho que escutar as duas partes para que eu tome minha decisão, né? Para que eu tome uma postura por ser supervisora da equipe, ok? Então, a imparcialidade é uma qualidade tão importante que assume as características do dever, pois se destina a se contrapor aos preconceitos, a reagir contra os mitos, a defender os verdadeiros valores sociais e éticos, assumindo principalmente uma posição justa nas situações que terá que enfrentar, tá? Então, temos que ser imparciais diante da nossa equipe de trabalho. Outra virtude aí é o otimismo, tá? Esse otimismo, ele se junta à coragem, ele se junta à perseverança, e temos que ser otimistas para criarmos o grupo de gestantes, para criarmos os grupos, para trabalhar da melhor forma, mesmo que muitas vezes nossa equipe não queira vir junto, mesmo que muitas vezes a gente não receba o reconhecimento que nós merecemos, tá? Diante do que estamos fazendo, tá? Podemos não ser reconhecidos agora, mas na frente poderemos ser, certo? Então, esse otimismo, ele tem que fazer parte da nossa profissão, ok? E para terminar, pessoal, nós temos aí a atitude, tá? A atitude significa uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante. Indica o que interiormente estamos dispostos a fazer, tá? Então, temos que ter atitude. Não podemos só esperar, tá? Ah, quando chegar eu faço. Ah, quando chegar eu faço. E por que eu não posso ir atrás, tá? Porque eu não posso quebrar esse protocolo que foi imposto e é desnecessário, tá? Porque eu não posso criar novas maneiras de se trabalhar, certo? Então, nós temos que ter atitude visando na melhoria do nosso paciente, visando no que nós profissionais podemos ofertar de melhor para o nosso paciente. Tranquilo, pessoal, até aí? Tá? Exatamente, a gente tem que ir além, certo? E quando a gente faz esse além, nós vamos ser vistos, nós vamos ser recompensados. Muitas vezes pode essa recompensa não ser financeira, né? Mas a competência de sermos vistos como bons profissionais, como profissional proativo, veja que, né, o proativo, ele está realmente, né, surgindo, né, de uma maneira que ele está trazendo bons reflexos no profissional, certo? A gente não pode só fazer, né, o ABC, a gente pode do C já pular para o X, e daí a gente vai criando. Ok, pessoal? Tranquilo?